Você não precisa ser rico para começar a investir. Você não precisa ter muita experiência. Você não precisa ter uma idade mínima. Eu comecei com 16 anos. Você pode começar com menos, você pode começar com mais, não importa. Porque o assunto desse vídeo é como eu invisto aos 18 anos de idade. É claro que é importante começar cedo, tem os juros compostos, tem um longo prazo, enfim. Você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Você pode começar a investir com as condições que você tem hoje. Já ouviu aquela frase? Você faz o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu já falei em outro vídeo que se você não investe com pouco dinheiro, você não investiria se você tivesse muito. Então, se você tem um salário mínimo hoje e não separa nada para investir, o que eu quero dizer? Que se você começar a receber 5 mil, por exemplo, em vez de você pegar o restante e investir, você vai pegar esse restante e aumentar o seu padrão de vida. Vai começar a gastar mais. Então comece a investir mesmo que com pouco dinheiro. Hoje em dia, 2025, tem investimentos a partir de R$ 1. Um CDB, por exemplo, você pode aportar a partir de R$ 1. O que é R$ 1 para você hoje? Tem muitas pessoas que compram bilhetes de loteria, Mega Sena, Mega da Virada e acham que vão ganhar aquilo. Tudo bem, é sorte. Se você ganhar, você fica milionário. Mas você já viu casos de muitas pessoas que ganham e acabam falindo. Por quê? Porque elas não têm a mentalidade financeira suficiente para poder segurar aquele dinheiro nas mãos. Elas simplesmente ganham e o dinheiro some. Por quê? Porque elas não tiveram o hábito de investir desde cedo. Elas não entendem como é que funciona o dinheiro. E elas não vão saber conservar. Elas ganharam do nada. É como se fosse um herdeiro também. Se o herdeiro não tiver capacidade suficiente para pegar aquele dinheiro, ele vai fazer com a pessoa que ganhou na loteria. O dinheiro vai sumir. Vou começar falando sobre a minha jornada. Como eu falei anteriormente, eu comecei a investir com 16 anos de idade. E por que eu comecei a investir tão cedo? Eu era criança, já gostava de finanças, mas não entendia muito sobre investimentos. Porque é complicado uma criança entender muito sobre isso. Mas eu fui pesquisando, fui entendendo, fui pegando o gosto da coisa. Porque eu via pessoas trabalhando, por exemplo, meu pai e minha mãe, trabalhando todos os dias para no final do mês receber um salário. Aí eu fiquei pensando, poxa, o cara faz isso o mês inteiro, sendo que o dinheiro pode trabalhar para mim? Como assim? Aí eu fui pesquisando, fui entendendo e entendi que por meio dos investimentos, o dinheiro pode trabalhar para mim, do mesmo jeito que o dinheiro pode trabalhar para você. Esse pensamento de fazer o dinheiro trabalhar para mim despertou meu interesse sobre investimentos. Por isso que é importante você estudar e testar com pouco dinheiro. Porque eu tinha 16 anos, eu não tinha dinheiro para investir. Se eu dissesse aos meus pais que eu queria dinheiro para investir, eles iam dizer que eu estava ficando louco, que eu queria torrar o dinheiro deles. Porque imagina aí, uma pessoa de 16 anos querer ensinar os pais a investir. Não faz sentido. É por isso que eu fiz o pouquinho para ganhar um pouco de dinheiro e poder investir. Aquele dinheirinho que a gente ganha no nosso aniversário todos os anos, aquele dinheirinho que a nossa avó pega na nossa mão escondida e diz, ó, para tu comprar um chiclete, para tu comprar um picolé, aí tem lá R$ 20. Eu pegava esse dinheiro e investia. E como eu comecei? Eu comecei criando a minha reserva de emergência. Poxa, mas tu começou criando uma reserva, tu já sabia de investimentos? Não. Eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a ver como é que funcionava e por isso que eu optei por criar minha reserva de emergência. É o que eu recomendo que você faça. Primeiramente, você precisa ter essa reserva. Se você não sabe do que se trata, tem um vídeo aqui no meu canal falando somente sobre a reserva de emergência, certo? Reserva de emergência é composta por ativos de renda fixa, principalmente Selic e CDBs. Selic eu coloquei já para valorização mesmo, para render uma grana. Já o CDB eu coloquei somente para ter uma liquidez diária e também para render, porque se você deixar parado na conta, você vai somente perder para a inflação. Colocando no CDB, eu tinha o dinheiro rendendo para mim e eu poderia resgatá-lo a qualquer momento se eu precisasse. Tá bom, falei sobre a minha jornada e onde eu invisto hoje. Eu quero que você entenda que toda pessoa tem seu perfil de investidor. É por isso que antes de você investir, as corretoras vão perguntar o API, Análise de Perfil de Investidor. Vamos fazer algumas perguntas como, você investiu nos últimos 2 anos? Qual é o seu patrimônio atual? Você possui conhecimento sobre investimentos? Porque isso vai determinar se você tem um perfil conservador, arrojado, enfim. Hoje eu tenho 18 anos, então eu me arrisco mais, porque eu tenho uma vida pela frente. Eu sou muito novo, eu tenho tempo para me arriscar, entende? Se você é uma pessoa mais velha, talvez você não possa se arriscar tanto, porque você já tem uma família, você já tem filhos, já tem pessoas que dependem de você. Então eu aproveito que eu tenho 18 anos, sou jovem ainda e me arrisco mais. Eu coloco mais ativos em renda variável, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Eu me exponho mais,
porque quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Nem sempre é esse o jogo, por isso o tende. Então, como eu tenho 18 anos, eu não tenho filhos, não tenho família para sustentar, porque eu ainda moro com meus pais, a gente divide as despesas, eu posso me expor mais aos riscos. Então, hoje eu invisto principalmente em 4 classes de ativos. Primeiramente, a renda fixa, para ter segurança e também a minha reserva de emergência, em ações, que é para crescimento e longo prazo, fundos imobiliários, que é para renda passiva, que eles me dão renda todos os meses, e criptomoedas, porque eu estou me expondo ao futuro. Beleza, já falei muita coisa, mas como funciona a minha mentalidade como investidor sendo tão jovem? Bom, eu busco estudar constantemente, é por isso que, não sei se dá para ver, eu tenho muitos livros aqui, ó, incluindo finanças e investimentos, certo? Eu tenho muitos livros, gosto de ler, eu leio todos os dias, inclusive, uma média de 5 a 10 páginas, depende do tempo que eu tenho disponível no dia, mas geralmente é assim que eu acordo, eu tomo meu banho, tomo café da manhã, vou para a academia, assim que eu chego, eu sento para ler meus livros, certo? É um hábito que eu tenho há mais de 1 ano e meio, mais ou menos, e eu busco aprender todos os dias. Eu estou sempre buscando aprender coisas novas, melhorar minhas habilidades, buscar novas estratégias, enfim. Eu já li em um livro de finanças, Os Segredos da Mente Milionária, escrito por T. Harv Eker, que ele diz que investimentos não é onde você coloca o dinheiro, é como você pensa sobre o dinheiro. Você precisa ter uma mentalidade financeira. E como está a minha mentalidade hoje? Está voltada principalmente para paciência e visão de longo prazo. Eu compro ativos não pensando em valorizar e vender, não pensando em fazer day trader, que o cara compra e vende no outro dia, em menos de 24 horas. Não. Eu compro pensando no longo prazo, nos rendimentos que eles vão me dar ao longo do futuro, pensando em comprar e deixá-los comigo, reinvestir. Inclusive, os juros que eu recebo, juros sobre capital próprio, os dividendos que eu recebo de algumas ações e dos fundos imobiliários, eu invisto todos. Eu nunca peguei nenhum valor de investimento meu que rendeu e peguei para mim. Eu simplesmente reapliquei, reinvesti e deixei lá rendendo. Todos os meses eu recebo dividendos de fundo imobiliário, eu pego esse dinheiro e reinvisto automaticamente. Eu não pego para mim, eu deixo lá. E para concluir o vídeo, eu gostaria de falar sobre o que eu falei anteriormente, sobre como eu invisto aos 18 anos. Esse é o título do vídeo. O meu perfil de investidor é um pouco arrojado, porque eu entendo que eu tenho uma vida longa pela frente. Eu tenho 18 anos, então eu me exponho mais aos riscos. Não tenho pessoas que dependem de mim, como filhos, por exemplo. Cônjuge, eu não tenho. Então eu me exponho mais aos riscos. Primeiramente, eu construí a minha reserva de emergência, beleza? E hoje, atualmente, eu costumo aportar mais para a renda variável. É claro que eu não esqueci a renda fixa. Eu já coloquei em IPCA para me proteger da inflação. De vez em quando eu coloco no Selic para render. Inclusive o Selic subiu para 14%. Então tá uma boa para você investir em renda fixa. Mas hoje eu estou focado mais em criptomoedas, ações, fundos imobiliários, ETFs. Então me exponho mais aos riscos. Porque eu não tenho pessoas que dependem diretamente de mim. Se você é uma pessoa mais velha do que eu, provavelmente, já tem pessoas que depende de você, talvez você não possa se expor tanto como eu. Então você pode focar mais na sua reserva de emergência, em renda fixa, em ações mais conservadoras que vão te render ao longo do prazo. Então, se você tem 18 anos, assim como eu, não espere para ter muito dinheiro para começar a investir. Invista com pouco. Eu comecei com 16 anos, construí minha reserva de emergência, mesmo com pouca experiência. Eu fui pegando um pouquinho de dinheiro que eu ganhava, aqueles 20 reais que a nossa avó dá no nosso aniversário, e estava investindo, porque a prática é bem melhor do que a teoria. Na teoria você vai aprender até um certo ponto, mas na prática é onde você vai aprender de verdade. Então invista, mesmo que pouco dinheiro, 5 reais, 10 reais, não importa. O que importa é que você comece a investir. Então comece pequeno, aprenda no processo e construa a sua liberdade financeira. Porque eu invisto hoje aos 18 anos, já faz 2 anos que eu invisto, e você pode imaginar como eu vou estar daqui a 10, 20, 30 anos. Então aproveite o tempo que você tem. Não importa se você é velho ou novo. Nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Não deixe para amanhã, porque o dinheiro que você quer amanhã está nos investimentos que você não fez hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe aqui nos comentários como você investe atualmente para que você possa ajudar mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.